5 semanas para mudar seu casamento. Nós estamos com a roupa de guerra hoje. Guerreiros ou gladiadores? O que vocês são? Vamos começar. Papel e caneta na mão e Jesus no coração. Então vamos lá. Eu queria que você escrevesse, não é? Você, marido, você, esposa. Divide no meio, foi. Eu quero que você escreva aí o que um casal tem. Quais são as características que um casal deve ter, tá bom? Quais são as características? Coloca pelo menos 5 características aí que um casal, você quer dizer, esse aqui revela que é um casal. Eles têm isso aqui, esses 5 características mais importantes que você fala assim, esse aqui é um casal. Mas esse exercício você vai começar fazendo sozinho, tá bom? E aí no final quem ficar até o final, nós vamos dar a dica como terminar esse exercício aí juntos, ok? Então não vale olhar a folha do seu cônjuge, ok? Nem do namorado, nem do noivo. Escrever o que um casal tem, pelo menos 5 coisas que um casal tem, tá bom, Rita? Tá chegando aí a Daisy e a Rita. Débora. Exercício. É isso aí, pessoal. Vamos lá. 5 coisas que um casal tá falando junto. Tem. Tá bom? Você fala assim, ó. Quando você olha para um casal, você fala, isso aí é um casal. Então eu queria que você escrevesse 5 coisas que esse casal tem, tá bom? Então vamos lá. Eu já coloquei algumas aqui, ó. A primeira que eu coloquei foi amizade. Qual foi a primeira aí? Não pode falar? Tá bom. No final. Tá jóia. O bispo já tá dando dicas, não vale. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Rita. Vamos fazendo exercícios separados, cada um com seu papel e a sua caneta, ok? 5 pontos. 5 coisas que um casal tem, tá bom? Vocês vão começar esse exercício sozinhos e depois nós vamos, no final, terminar ele juntos, ok? Orlê, entendeu? Se o pessoal tá entendendo, dá um joinha aí. Vamos lá, pessoal, manda joinha aí pra nós. Marta Ramos chegou aqui. Ó, tá entendendo? Manda um joinha aí. Se não entendeu, manda pergunta. Ok? Aí no final nós voltamos para essa massa que tá descansando, ok? As 5 coisas que um casal tem. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar falando sobre guerreiros ou gladiadores. O que vocês são? Eu perguntei para vários casais, praticamente 100% dos casais que eu atendi, né, e que a minha esposa atendeu, e nós chegamos a uma conclusão. Toda vez que nós perguntamos o que um casal tem, eles dizem, eles sabem, 100% dos casais sabem o que o casal tem que fazer ou ser. Como? Quais são as características de um casal? Porém, eles não fazem. E a grande questão é por que eles não fazem? E às vezes eu pergunto assim, o que vocês são? As pessoas dizem, nós somos um casal. Aí eu pergunto, o que um casal tem? Um casal tem parceria. Parceria. Um casal é amigo. Um casal é companheiro? Sim, aí eu pergunto, vocês têm isso aí? E eles dizem, não. Eu falei, então o que vocês são? E eles dizem assim, nós somos, não sei mais o que nós somos. Eu acho que nós não somos casais, porque nós não conseguimos conversar. A gente não consegue fazer planos juntos. A gente não consegue estar batendo um papo, porque senão a gente briga. Né? A gente não concorda em nada. A gente só divide a casa. Então quando você se divide uma casa, o que você é? Colega de quarto. Talvez um colega de quarto, um inimigo, né? Dormindo com o inimigo. Tem gente que está dormindo com o inimigo e não sabe. Que horror. Talvez sim. Então a grande proposta é essa, né? Há uma diferença entre guerreiros e gladiadores, para que você entenda isso. E nós queremos aqui, nós vamos buscar para que você entenda o que são guerreiros e o que são gladiadores. Então vamos lá, esposa? Vamos lá, eu falo guerreiro, tu fala gladiador. Pode ser, não quer o contrário, não? Não, eu sou a guerreira. Podia ser diferente, né? Então vamos lá. O guerreiro, ele luta por uma causa. O gladiador, ele não tem causa, ele luta por ele mesmo, ele não tem uma pátria, ele não pertence a ninguém. E aí ele começa a ter uma característica bem complicada, porque ele só luta por aquilo que ele acredita, por ele mesmo, então ele não tem uma causa por que lutar. O guerreiro, ele luta pelo outro. E o gladiador, ele só luta por si mesmo, ele só está preocupado, ele é extremamente egoísta, né? Então ele luta pela vida dele, ele não tem causa, então ele luta pela vida dele. Já pensou? Uma pessoa que só luta por si mesmo é extremamente egoísta, uma pessoa extremamente que pensa em si mesmo, ele está preocupado com a sua própria vida. Esse é o gladiador. O guerreiro, ele tem uma pátria. Logo, o gladiador, ele não tem pátria, ele não acredita, ele é um objeto. Na verdade, ele serve para poder alegrar os outros, né? Para ser um show para os outros. Ele vive assim. É um entretenimento. Exatamente.
Um guerreiro, ele tem família. Olha, um gladiador, ele já perdeu a sua família faz tempo. Um guerreiro, ele tem casa. O gladiador, ele vive em qualquer lugar, ele não tem casa, ele não tem um lugar. Um guerreiro, ele é cooperador. Olha, o gladiador, ele é competidor. Ele é competidor. Olha, o pastor aqui está pedindo um link para nós. Olha só. O pastor está pedindo um link para poder estar aqui conosco. Ah, pastor, como é que a gente faz agora, pastor? Que nós estamos usando os dois celulares. Vou ter que pegar o computador. Pega o computador. Ah, acho que não vai dar. Vai dar. Dá o computador para mim. Para quem que é? É um pastor que está pedindo o link. Coitado do pastor que quer entrar aqui. O pastor quer entrar aqui e não está conseguindo entrar. Poxa vida, pastor Wellington. Vou tentar fazer aqui para te ajudar. Vamos lá, esposa, vamos continuar. Enquanto eu faço aqui... Enquanto ele está falando, deixa eu te falar a diferença que a gente estudou, né? Antes da gente poder ministrar. E assim, o guerreiro, ele normalmente ele faz parte de um grupo e eles lutam em prol de batalhas para poder ter uma vitória. Então, normalmente eles lutam juntos e eles estão focados em conquistar algo. Por exemplo, conquistar uma terra para sua família, conquistar uma fortaleza para sua pátria, e eles lutam juntos. Então, o foco dele sempre é cooperar. Então, ele não vai pensar nele mesmo, ele vai pensar em algo que é bom para todos. E normalmente que é bom para sua pátria, normalmente que é bom para sua família, não só o que é bom para ele mesmo. O gladiador, antigamente, ele era usado lá, principalmente em Roma, para entretenimento. Então, normalmente, ele tinha um patrocinador que dizia com quem ele ia lutar. E esse patrocinador ganhava dinheiro em cima dele. Ele também ganhava dinheiro, mas o patrocinador que ficava com quase todo o dinheiro. Interessante que o patrocinador que definia se ele ia viver ou se ele ia morrer. Existia sempre um juiz, mas normalmente não era nada em favor dele. Quando ele ganhava o gladiador, ele era aplaudido e aquilo aumentava o ego dele, a fama dele. Mas logo que passava a luta, ele não era bem visto pela sociedade. Por quê? Porque ele era alguém violento, ele era alguém que só pensava no dinheiro, ele era alguém que era manipulado por outra pessoa, então ele era rejeitado socialmente. Então, mesmo que no momento ele tinha aplausos, socialmente ele era rejeitado. Isso é o que acontece com o gladiador. E muitas vezes no relacionamento nós estamos assim. O gladiador ele está mais preocupado com as palmas que as pessoas vão dar do que realmente dele entender essa ideia do social, a importância dele estar bem com a família dele, a importância dele lutar pela pátria dele. O gladiador não tem nada disso. Então hoje nós queremos que você leve essa ideia que nós estamos colocando para você para dentro do casamento. E a nossa pergunta é: vocês são guerreiros ou vocês são gladiadores? Boa pergunta, excelente pergunta. Pense um pouquinho. Na verdade, a gente percebe que as pessoas são muito mais gladiadores do que guerreiros. Você e seu marido são guerreiros ou são gladiadores? Vocês lutam pelo casamento de vocês? Vocês lutam contra os inimigos da família? Vocês trazem proteção e segurança? Ou vocês lutam um contra o outro e ficam competindo? Ah, eu trabalho mais. Ah, eu ganho mais. Ah, mas eu faço mais. Ah, mas eu faço... Quando a gente começa a competir, a gente começa a se tornar gladiador. E por quê? Porque guerreiro, ele é cooperador. Eles caminham juntos. É como jogo de tênis. Quando você joga tênis, você joga para machucar o outro lá, para arrebentar o outro. Você só faz o ponto quando o outro se machuca, quando o outro perde a bolinha, não é? Se prejudica. Quando se prejudica, exatamente. Agora, o frescobol não. O frescobol você sempre está levantando a bola do outro. E é melhor ter um relacionamento frescobol do que ter um relacionamento jogo de tênis. Então tem muitos casais que vivem um competindo com o outro. Vivem jogando tênis, um querendo lascar o outro, um querendo destruir a vida do outro, e os dois não crescem como guerreiros, né? Não alcançam os seus objetivos. Exatamente por quê? Porque um tem um objetivo, o outro tem um objetivo. A casa está dividida, e uma casa dividida não pode subsistir. Uma coisa interessante que a gente observou é que o gladiador, ele luta por aquela situação. Ele tem aquela luta naquele momento no foco dele. Ele esquece todo o resto e ele pensa só naquela situação. O guerreiro não, ele pensa em várias batalhas que ele precisa vencer para chegar no objetivo que ele tem, porque ele tem um objetivo para a vida, um objetivo para a família. Então, eu percebo que muitas vezes no casamento a gente esquece todas as outras batalhas que a gente venceu juntos e a gente foca só naquela situação. Então aconteceu aquela situação, aquilo aumenta de tamanho, a gente já olha um para o outro como gladiador e esquece todas as batalhas que nós vivemos juntos. Agora tem uma pergunta.
Qual é a minha pergunta aqui para você e para minha querida esposa? É o seguinte: se as pessoas sabem o que fazer, por que elas não fazem? Se elas sabem que tem que tomar uma decisão para ser guerreiro, para ser um casal, por que eles não fazem? Você pode mandar para nós aqui a resposta? Se você tem a resposta, manda pra gente aqui. Antes da gente dar as dicas. Ô, Janine, somos guerreiros. Aí, Janine, não sou gladiador, não. Jorginho não tá lutando contra você, não, né? De jeito nenhum. Paula Lopes tá aqui também. Ainda bem, que é injustiça, né? Ele é bem mais forte que eu. Fica um batendo a cabeça no outro. Isso aí não é na vida de vocês, não. De jeito nenhum, hein, gente? Vocês têm que ser verdadeiros guerreiros e não gladiadores. Mas, sim, se você sabe como ser um casal, por que você não é? Por que você não toma as atitudes certas para ser? Então, normalmente, cientificamente falando, quando você sabe o que tem que fazer e não faz, é porque você não pensou, é porque você somente reagiu. Porque quando você pensa, você usa o cérebro. E quando você está muito nervoso, diante de muitas emoções, você não pensa. Você nem respira para falar, você nem respira para agir, para reagir. Você simplesmente vai com toda aquela emoção, aquela carga emocional e age e reage totalmente sem a razão. Boa. Então você sabe muita coisa, mas na hora de agir, age só com o coração. Ou melhor, reagir. Boa. Que é o gladiador, porque o gladiador ele reage àquele que vem para lutar contra ele. Perfeito. O guerreiro ele age conforme foi planejado a guerra toda. Sim, ele tem estratégia, né? Sim. Olha só, a Daniela está dizendo aqui, ó, o problema é o orgulho. É verdade, concordo plenamente. E o orgulho, né? Você muitas vezes está ferido e acha que tem que ferir o outro, porque você não pode dar o braço a torcer. O outro vai ser melhor que eu, o outro vai ser beneficiado de maneira alguma. Ele vai ver o que eu vou fazer. Não é assim que funciona? A gente prefere ter razão do que ser feliz, né? E tem muita gente que está vivendo assim, como Esse gladiador. É o soberbo. Não é? Eu quero ter razão em tudo. E, gente, ninguém aguenta viver com uma pessoa que tem sempre razão. Não é? Você tem que abrir mão de algumas coisas. É insuportável, meu Deus. É verdade. É insuportável. Então vamos começar aqui, vamos falar 5 pontos aqui, gente. Por que as pessoas sabem e não fazem? Ó, só a Daniela que nos ajudou. Ô, gente, manda aqui. Cadê o pessoal? Responde pra gente. Não respondeu, não. Cuidado o dedo aqui na Responde aqui câmera. pra gente. Vamos lá, a Giovanni tá aqui também. Olha, Paula, Roberta Silva. Olha só, gente, queria que você respondesse. Por que as pessoas sabem? E todas as pessoas que nós atendemos, quando você pergunta o que um casal tem, a pessoa já diz, né? Léo de Moraes, olha só, a pessoa fala já, eu tenho isso, sabe? Agora pergunta por quê? Se você sabe, por que você não faz? O Rubens respondeu aqui, ó, falta inteligência emocional. Tô tendo que ir Boa. atrás do negócio aqui pra ler. E aqui, ó, todos têm inteligência, mas não usam. A Daniela disse, credo, eu quero ser feliz. É isso aí, mano, bom demais, é melhor ser feliz. Tem que abrir mão de algumas coisas, tem que ressignificar, isso faz diferença. Então vamos lá? Primeiro ponto aqui da nossa pesquisa, que nós percebemos e chegamos a essa conclusão, por que as pessoas, na verdade, elas sabem e não fazem. E eu digo, saber e não fazer já é não saber. Saber e não fazer já é não saber. Não, eu sei. Às vezes, conversando com algumas pessoas, elas dizem isso. Olha, nosso amigo aqui lá da Austrália está aqui conosco, Rineldes. Estou aqui também, direto da Austrália. Que legal, Rineldes. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que joia. Ricardo Pinto, paz, Daniel bispo. Júnior está aqui também, lá do Rio de Janeiro. A gente está alcançando nações aí, hein? Nacionais e internacionais. Que legal, que ótimo. Dá beijinho para fechar. Maravilha. Pessoal, então o que acontece? A gente atendeu muitos casais mesmo. Quando você pergunta o que eles têm que fazer, eles dizem. Agora, a grande pergunta aqui para nós é, por que eles dizem e não fazem? Porque eles sabem e não fazem. Eu estou dizendo saber e não fazer já é não saber. Então a gente começa a perceber que as pessoas sabem aqui, mas elas não conseguem passar isso para o comportamento, elas não conseguem passar isso para a prática. Saber e não fazer já é não saber. Então vamos ver aqui quais são os pontos que nós chegamos de conclusão. Conversando aqui entre nós e olhando para aquilo que a Bíblia diz, a gente começa a perceber. A Bíblia fala assim, ó, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja praticante. Operoso praticante. Então não adianta você só ouvir a palavra se você não transfere isso para dentro do teu coração e não muda a tua história, a tua vida. Ela precisa mudar a tua vida. Se ela não muda a tua vida é porque você não pratica aquilo que você estudou. Aquilo que você leu, aquilo que você entendeu. Na verdade, talvez você não tenha entendido. Tenha ficado uma filosofia morta dentro da tua cabeça e você acaba não reagindo ou agindo melhor da maneira de Deus. Essa que é a realidade. Então a gente começa a entender isso de uma maneira totalmente diferente. Vamos lá, esposa? Primeiro, então? Vamos lá. Opa. Como eu estava te falando,
Cientificamente já é estudado. É porque você reage ou age pelas emoções e não pela razão. É interessante isso, né? Pensar que age pelas emoções. As emoções tomam conta de você, né? A gente sabe que existem algumas emoções aí, como raiva, como culpa, como medo, como tristeza, não é? Então você começa a agir por impulso. Você é liderado pelas emoções, ao invés de você liderar as suas emoções. Se você pensar em Jesus, Jesus em momento algum ele se afasta da sua missão por causa das suas emoções. E olha que ele viveu emoções, olha, Fortes. de abandono, de rejeição, era para ficar com tristeza, com De perda, raiva, quando o amigo morreu. de perda, né? Jesus foi abandonado, a Bíblia diz que ele é o mais rejeitado entre todos os homens, mas isso não o afastou da sua missão, não o afastou do seu propósito, porque ele tinha claro para que ele veio, né? Qual é o propósito da vida dele, qual é a missão que ele tinha como pessoa, não é? Então a gente percebe que as nossas emoções são as grandes vilãs diante da situação. E a gente não consegue olhar para o outro de uma maneira clara e objetiva com a nossa razão. A gente começa a olhar com a emoção. E quando a gente olha pela emoção, é a emoção que controla. Se eu sou um cara que tem raiva, eu vou agir pela raiva. Ou então eu vou começar a buscar fugas. Eu gosto muito de uma frase que diz que você é aquilo que você tolera, você permite dentro da sua vida. Então você às vezes permite ser um homem iracundo, permite ser um homem que age pelo medo, pela tristeza, entra num estado depressivo. Assim. Impressionante é que as pessoas parecem que se acostumam a isso, né? Parece que se torna um vício você reagir pelas emoções ao invés de pensar. E parece que fazer assim você gasta menos energia. Só que você gasta muito mais depois tentando consertar aquilo que você fez. É verdade. Eu já vi várias pessoas que no nervosismo falavam coisas que depois se arrependiam. Porque no calor das emoções falou que não deveria ter falado. Aí o orgulho não deixa pedir perdão. Ou foi injusto com o outro por causa das suas emoções. Então assim, você gasta muito mais tempo depois. Então é melhor gastar tempo, investir tempo, pensando antes de agir e realmente você pode ter emoções. Deus nos deu emoções que nós precisamos dela. Perfeito. Nós somos seres humanos emocionais. Então, Deus fez algo maravilhoso, o sistema emocional dentro da pessoa. O sistema psíquico da pessoa é maravilhoso. Só que não é isso que pode dominar ou dirigir as nossas vidas. Nós podemos e devemos usar as emoções com a razão e aí a gente ter uma atitude de qualidade. Perfeito, é exatamente isso. Pessoal, então o que a gente começa a perceber aqui? Que as pessoas que agem ou reagem pelas emoções, elas acabam destruindo ao invés de construir. Porque elas são controladas por essas emoções e agem sem limites. Aquelas pessoas do 8 ou 80, tem pessoas que já acabaram o casamento por causa disso. Acabaram relacionamentos, destruíram a vida dos filhos por causa dessas emoções. Não para emprego nenhum. Não para emprego, começa um monte de coisa e não termina. Fala coisa que depois fica com vergonha de pedir perdão, né? Perde oportunidades na vida exatamente porque agiu pelo impulso. E a Bíblia diz lá em Provérbios 19:2 que o apressado, ele peca. Eu conheci uma pessoa... o Rodrigo tá aqui da Carol, fazendo Uau. pré-nupcial, que legal. Vamos lá. Então, eu conheci uma pessoa que, por vergonha de ter tido uma atitude errada na igreja, não voltou mais para a igreja. Está totalmente frio espiritualmente, não está em nenhuma igreja. Por quê? Porque ficou com vergonha de voltar para a igreja. E o inimigo também usa isso para que a pessoa se afaste. Se você está entendendo, dá um joinha aí. Se você está gostando, dedinho no coração e compartilha com outras pessoas, ok? Então, primeiro, reagir pelas emoções. Segundo, atacam para se defender. Já viu pessoas assim? Você fez isso, eu agi assim. Foi ação-reação. Não é? Então eles acabam gerando como que uma barreira, atacando o outro. Então qual é a melhor defesa? Tem até a frase que eles dizem. Qual é a melhor defesa? O ataque. Então para me defender eu vou te atacar, eu vou te bater, eu vou falar palavras duras para você e vou machucar você. São palavras, gente, que muitas vezes não saem do seu coração. Outra pessoa fica com aquela palavra no coração como se fosse um eco aqui, falando coisas terríveis. Você não vale para nada, você não presta para nada, eu não sei o que eu fiz para casar com você. São palavras que machucam. Eu te salvei da sua família. Ao invés de demonstrar amor, a outra pessoa precisa ser amada. Ela precisa de uma palavra, ela quer ser amada, como a gente fala aqui sempre. Não adianta você amar do jeito que você quer ser amado. Você tem que amar o outro do jeito que ele precisa ser amado. Isso é verdade. Não é? Então, para de agir atacando.
não é? Aí eu vou me defender, então eu vou atacar. E isso acaba trazendo prejuízos para a tua vida, porque você fala coisas negativas, porque você machuca as pessoas que estão perto de você, e às vezes você está sozinho, exatamente por causa dessa atitude. Eu soube da história de um monge que ele estava junto com seus discípulos e perto de um rio tinha um escorpião se afogando. E ele, preocupado com o escorpião, ele foi e salvou o escorpião com uma madeirinha, com um pedacinho de madeira, e o escorpião veio pelo pedaço de madeira e picou esse monge. Aí os discípulos falaram: olha o que você fez. E ele falou: eu agi conforme o meu instinto. Ele agiu conforme o instinto dele. Como tem sido o teu instinto e como tem sido a tua atitude? Às vezes a gente está mais com o instinto de atacar para se defender do que tentar se colocar no lugar do outro. Essa semana aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada com o bispo, porque no momento que eu estava gravando uma live, ele fez barulho e eu fiquei muito chateada com ele, porque ele não se colocou no meu lugar, porque ele não pensou em mim, porque ele não... Aí eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, eu falei: Jesus, me ajuda. Aí eu fui conversar com o bispo. Aí sabe o que ele falou pra mim? Aí você tava de fone, eu achei que não ia fazer barulho. E eu tava adiantando a janta, para quando você terminasse a live, você pudesse jantar. Aí eu tive que pedir perdão. Pediu perdão, nem lembro. Pedi sim. Tá contando meus pecados aí? Aí eu tive que pedir perdão. Por quê? Porque eu achei que ele estava agindo sem se preocupar comigo. Só que realmente ele estava preocupado. Mas como ele é homem e desligado, ele achou que o barulho não estava atingindo, né, a live, não estava prejudicando a live. Então muitas vezes a gente, no momento, eu quis atacá-lo, eu quis me defender, eu quis ficar com raiva. Só que assim, eu tive que sentar e conversar. Então às vezes a gente tem que perguntar para o outro: mas realmente você quis dizer isso? Mas realmente você quis me atrapalhar? Você quis me atrapalhar? Você quis me prejudicar? Por que você fez esse barulho? E a gente perguntar para o outro antes de atacar. Porque muitas vezes, para se defender, quando a gente está magoado, a gente vai e ataca. E eu posso dizer: cuidado com as armas que você usa, não é? Porque às vezes essas armas que você está usando está machucando o outro, está destruindo o teu relacionamento, está levando o outro para longe de você. Tem gente que acha que por causa do ciúme, então quer causar ciúme no outro. Olha a arma que é usada, gente, para com isso. Isso é coisa de criança. Vou fazer ciúme para o outro me amar mais. Vou fazer ciúme para o outro se aproximar de mim, para ele gostar mais de mim. Ou então eu vou ficar em cima do outro, tomar posse da vida do outro, tomando conta da vida do outro, porque assim ele vai me amar mais. Que arma é essa? Vai ser só meu. Então, você está destruindo o teu relacionamento por causa do ciúme, por causa da inveja, porque você está usando estratégias negativas. Isso não vai te abençoar, isso não vai trazer seu marido para perto de você, vai levar ele para longe. A gente está fazendo uma pergunta para você. Por que as pessoas, mesmo sabendo o que tem que fazer, elas não fazem? E a gente descobriu que a primeira coisa é porque... ela reage pelas emoções. A segunda coisa é porque... elas atacam para se defender. E a terceira coisa... é uma coisa chamada soberba. Eu acho que eles nem conhecem. Orgulho, arrogância, prepotência. Eles não sabem o que é isso. Não, ninguém sabe o que é isso, né? Aqui só tem no Brasil, viu, Marco Aurélio? Aqui só tem no Brasil. Reineldes, tem orgulho por aí nos Estados Unidos, na Austrália? Tem? Nos Estados Unidos? Tem, na Argentina? Não, eu acho que não tem, não. Não. Será que tem orgulho só lá no também, Brasil, soberba, arrogância? Você sabe que a maioria só das entre pessoas... os homens, as mulheres não têm isso. A maioria das pessoas que eu pergunto: você é orgulhoso? Sabe o que eles dizem? Não, é difícil você encontrar alguém orgulhoso que diga que é orgulhoso. Não é soberbo que diga que é soberbo. As pessoas, elas não acreditam que elas são assim. Você acredita nisso? Eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a falar para mim: porque eu não aceito. Porque eu falei: por que você não aceita? Por que você não faz? Porque você é orgulhoso, eu disse a ele. E ele disse para mim assim: não sou orgulhoso. Aí ele parou, não terminou nem a frase. Ele falou: rapaz, será que eu sou orgulhoso mesmo? Quando você não pede perdão, não pede ajuda, quando você quer do jeito que você quer. Mas sabe de onde vem isso? De uma vida cheia de vícios emocionais, de traumas no passado, de abuso que você recebeu, seja sexual ou não. Isso te leva a uma vida de soberba. Se você foi rejeitado, e aí você não suporta a rejeição, então você tem que atacar as pessoas, então você tem que se colocar numa posição de ser soberano.
não é? Sobre as pessoas. Você tem que ser o senhor delas e você não vai abrir mão, mas você vai ser assim, ó, como juiz. Essa é uma característica de soberba. Talvez você está destruindo o teu casamento, o teu relacionamento, e o teu casamento não anda por causa exatamente disso. Muitas pessoas, elas têm uma coisa chamada complexo de inferioridade. E às vezes, para que os outros não percebam que elas têm esse complexo de superioridade, elas vestem uma capa de complexo de superioridade. É quando elas passam uma imagem de como elas fossem super maravilhosas, super poderosas, e elas se tornam soberbas. E aí as coisas têm que ser sempre do jeito que elas querem. Então, quando você quer tudo do seu jeito num relacionamento... Que é difícil, hein? É soberba. Com certeza, tem que ser do meu jeito. Se for do meu jeito, eu não aceito. Isso é soberba, é arrogância, isso é prepotência. Você aprendeu um caminho assim. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Desculpa te cortar agora, que você ia falar uma coisa importante. Guarda o que você ia falar. Ó, o nome disso é vício. Você começa a se tornar uma pessoa soberba, orgulhosa, e você se vicia nisso. Só consegue ser assim. Então, gente, isso é terrível para destruir a vida do outro. E aí você diz que está se protegendo, você nunca tem culpa. Já percebeu? Você nunca está errado, você sempre está certo. E o outro é que está errado. A tua esposa, o teu marido tá querendo ir embora de casa porque não aguenta mais você. Porque você é extremamente orgulhoso. Isso é ferida emocional, isso é vício. Você tem que se libertar disso. Escuta aí, posso falar? Não? Pode falar. Eita, meu Deus! O bispo Larga fala disso. ou não fala? Fala, tem que falar. Entrega tudo, né? De Tô novo, entregando vai tudo. lá. O quê? De novo? Fala de novo. Eu posso falar ou não posso falar? Pode? Nossa. Querido, Larga isso. para de botar a culpa na tua esposa, achando que o problema da tua vida é a tua esposa. Quantas pessoas eu atendo no meu consultório e pergunto assim, então o problema é a tua esposa? E ele diz, não, o problema não é ela. Mas ele falou todo momento que o problema era a esposa. Ou então o contrário. A mulher começa a falar que o problema é o marido. Quando eu pergunto, o problema então do teu casamento é o marido? Não, eu tenho falhas. Mas o problema é ela. A minha vida vai virar um céu se ela mudar. Gente, não existe um santo e um demônio no relacionamento. Não. Né? Eu digo que demônio casa com demônio. Tranqueira casa com Tranqueira tranqueira. busca tranqueira. O sapo casa com a sapa. Exatamente. Uma coisa que as pessoas sabem e não fazem, que sabem o que o casal tem e não faz ou não tem no seu relacionamento, é por causa de problemas emocionais. Elas estão reagindo ao invés de pensar. A segunda coisa, elas atacam para se defender. E isso é característica de gladiador e não de guerreiro, hein? Sim, Lembra disso? e a terceira coisa é a soberba, até porque o gladiador, ele precisa pensar só nele. Então, o guerreiro, ele vai pensar no grupo, ele vai pensar no todo. E aí a gente entra no quarto ponto, que quando eu estou sempre certo e alguém fez algo contra mim, eu sou a Bela. Eu sou a vítima. E aí, quando ele sempre está errado, ele é A fera. a fera, ele é o perseguidor. Só que sempre uma vítima, ela está amarrada, paralisada. E quando ela está paralisada, eu não posso fazer nada. Quem virá me Vive salvar? de migalha. Aí eu preciso de um resgatador. Aí eu começo a contar para todo mundo o que ele está fazendo comigo, para que as pessoas me resgatem. E o pior é quando eu falo pra minha mãe, rapaz, que minha mãe fica com uma raiva dela que tu nem imagina, né? Mas quando eu falo para a mãe dele, não tem problema, porque ela não vai deixar de amá-lo. Claro, então nunca fale para sua mãe sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Sempre fala para sua sogra, porque a sua sogra já conhece a fera, não vai ficar nervosa. Podre todo, ele Exatamente. continua amando. Exatamente. Então o que é que a gente começa a acontecer? Gente, ó, presta atenção, o relacionamento, ele precisa ser aprendido, ele precisa ser investido, entendeu? E guerreiro, ele se preocupa com o outro. Ele se preocupa porque ele tem uma pátria, ele tem uma família, ele tem com porquê, pelo que lutar, ele tem razão pelo que lutar. O gladiador não tem isso. O gladiador se defende contra os outros. O gladiador se acha, ele é soberbo. Mal sabe que ele não tem nada, ele depende exatamente daquele cara que vai fazer o show. Muitas vezes esse cara que paga o show, sabe quem é? O diabo, para acabar com a tua vida e com o teu casamento. Posso falar, não? O patrocinador do gladiador é o... É o diabo. É ele que está motivando isso, para tu ter ciúme, para tu arrumar outra, para fazer ciúme para tua mulher. Tá entendendo? Porque você está cheio de orgulho, quer fazer métodos e estratégias de criança ou que estão destruindo o teu relacionamento. Já que ele não me entende, eu vou procurar outro que me entenda. E aí o diabo usa o patrocínio dos ex-namorados no Facebook. E como, hein? E aí o capeta entra no Instagram. E aí, oi, quanto tempo? Ai, você tá linda.
ainda. E você está disponível. Ih, Ai, diabo, sai daí, rapaz. Ah, esse negócio é fria, meu irmão, sai fora. a Marcele chegou aqui. Epa! Gente, ó, é importante que você saiba, não é? Ter equilíbrio. Você não vai ser aquele coitadinho, aquela vítima, mas também você não vai ser a fera que só reage, aquela pessoa que quebra a casa inteira, sabe qual que é? Brigou, quebra a casa inteira. Idiota! Posso falar? Posso falar ou não posso falar? Pode. Idiota! Tem muita gente assim. Não é? Você é uma besta, porque depois tu vai ter que trabalhar para comprar tudo de novo. Quebrou tudo, agora tem que comprar tudo de novo. Quebrou o celular, jogou no chão, jogou nele, quebrou o celular que tu amava tanto, esse iPhone que tava mó caro, 11 ainda, e agora vai ter que trabalhar dobrado para comprar outro. Olha que idiotice. Não é? Essa é a fera. Agora a Bela fica esperando migalhas. Não é? O outro me amou, migalha. O outro é uma tranqueira, ele não sabe tratar você, ele não te ama, ele só fala palavras, só tem interesse em você, não é? É isso que você está vivendo, mas você se sente tão pequena, então não tem amor próprio, nada. O cocô do cavalo, desculpa a palavra, o cocô do cavalo do bandido, coadjuvante ainda. É o número 2, fica mais bonito. Isso. Assim, Olha, você se sente tão mal que qualquer um que chegar e disser assim, eu te amo, pronto, você já se apaixona. Por quê? Porque você não tem autoestima, você não tem uma autoimagem, porque você não se sente amado por Deus. E isso está te destruindo, para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Escuta aí, posso falar? Estou falando, hein? Pode falar. Olha o Júnior aqui, acho que sou guerreiro mesmo. Porque casei com a mesma mulher 2 vezes, eita, e agora é pra sempre. Ô, glória! Eita, pega eu, ex, pega o ex mesmo. É isso aí, Rubens. Ala, bispo, Assim, tô falando, hein? Coutinho, vocês são bênção. Que benção. Beijo. Tô de olho aí. Tô de olho, é o sogro. Eita, nós. Meu Queima pai. ele, Jesus. Manda em coraçãozinho, fala, bispo. Verdade, verdade. Tô falando aqui, não vou entregar tudo, não guardo nada, hein, gente? Vamos lá, então, pro quinto. Então, reagem pelas emoções, atacam para se defender, são soberbos, usa a estratégia Bela e a Fera, não é? Ou então, a última qualquer? Repetição do modelo. O que é isso? Agora vai ficar feio. Teu pai tá aí, ó. Cuidado, hein? Dá que tu vai falar. Queridos, nós estamos falando sobre por que os casais sabem o que tem que fazer e não fazem. E uma das coisas é a repetição do modelo. Muitas vezes nós percebemos, não sei se vocês já se pararam para perceber, e era legal você fazer uma autoanálise e você ver o quanto você está repetindo o seu pai ou sua mãe. Uma vez o bispo chegou em casa e estava com fome, comeu rapidinho, pegou o prato, comeu de pé. Eu falei, para com isso, a comida vai pro pé. Aí na hora eu lembrei da dona Josileia falando essa frase. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô igual a minha mãe. Só que isso é uma coisa pequena, mas às vezes nós estamos como gladiadores porque os nossos pais eram gladiadores. Porque as referências de casamento que nós tivemos eram gladiadores e não guerreiros. Querido, se não deu certo para os seus pais, não vai dar certo para vocês. Posso falar? Pode falar, fala tudo, entrega tudo. Repetir o modelo errado é burrice. Isso. Se você é inteligente, se Deus te deu inteligência e outra, repetir o modelo que tinha o nome dos seus pais, não vai encaixar no modelo que tem o nome de vocês. E não era na mesma época, não era a mesma realidade financeira, mas não era olha, a mesma realidade social. Mas eu gostando da minha mãe, que eu queria que ela fosse minha mãe. Mentira, rapaz! Você não casou com a tua mãe, para com isso. Não se faz sexo com mãe, pelo amor de Deus. Tá ouvindo? Tem muitas pessoas que realmente estão fazendo isso. Inclusive, ainda isso chama a mãe, né? atrapalha a vida sexual. Ainda chama a mãe. Mãe, filho. Que isso, rapaz? Isso aqui mãe e filho o quê? Mãe só tem uma. Ah, peraí, explica direito isso. Tem casal que se chama de mãe e filho. Ou de mãe e pai. Só que assim, a gente não transa com pai e a gente não transa com filho. Então tá repreendido isso em nome de... fazer amor. Fazer amor, isso aí. A palavrinha mais transar linda. é feio. Tu falou cocô, não falou número 2. Olha, gente, deixa eu dizer. Ela não é a minha mãe. Glória a Deus. Tá ouvindo? Ama a minha sogra. Agora, ouve o que eu vou dizer. Você não é a tua mãe. Você não tem que agir que nem a tua mãe. Porque você não é a tua mãe. Tá ouvindo? É verdade? Claro. Larga desse corpo aí, que esse corpo te pertence. Olha só. Ela não é a mãe dela. E eu tenho certeza que ela também não é a minha mãe. Eu preciso saber de fato quem ela é. Você tá entendendo, gente? Dá um coraçãozinho aí se você tá entendendo. Dá um joinha aí. Um joinha aí, Dá um joinha se tá entendendo.
ela não é a mãe dela, ela sabe disso. E eu sei que ela não é a minha mãe, porque eu não casei com a minha mãe. Você está entendendo isso? Agora fala para mim, vai. Você não é o seu pai. Não sou de jeito nenhum. Aleluia, glória a Deus. Não é o seu Pedro. Isso. Você é o Luiz Henrique de Paula. Isso, muito bem, eu sei. Você sabe disso, que eu não sou o seu José Carlos. Ele tá aí, ó. Eu não sou o seu José Carlos. Esse é o José Carlos. Ela quer fazer igualzinho que faz o senhor. Tá entendendo? Quer falar até as mesmas coisas. Mas já falei que eu não me chamo Luiz José Carlos, eu chamo Luiz Henrique. É diferente. É outro nome, outra glória vida. A Deus, é outra pessoa. Glória totalmente diferente. Nossa. E assim, é tão interessante que Deus está dando o privilégio de vocês escreverem a história de vocês. Quando nós repetimos o modelo dos nossos pais 100%, nós vamos estar escrevendo a história deles. E a história deles eles tiveram o privilégio de escrever. Nós estamos tendo o privilégio de escrever a nossa história. E vai aí um baita puxão de orelha. Você sabia que os seus filhos vão olhar para vocês e que vocês vão ser o referencial deles? E aí, que modelo eles vão repetir? Boa pergunta. Exatamente. Olha, o que nós estamos fazendo hoje na sua vida, eu acredito que vai alcançar as próximas gerações. Amém. Isso me fascina em falar para casais. Porque, gente, ó, escuta o que eu estou dizendo. Isso aqui que nós estamos te ensinando pode mudar a tua história e vai mudar as próximas gerações. Escute bem o que eu estou dizendo. A tua atitude hoje reflete diretamente na vida dos teus filhos. Como tu trata a tua esposa é como eles vão ser tratados, ou como eles vão tratar melhor. Não é? Então aprenda isso. Ensine o seu filho a tratar a esposa, a sua filha, a tratar o marido da melhor maneira possível. Tá entendendo? Isso é essencial. Trate conforme a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia diz como nós temos que tratar. Nós vamos falar sobre as soluções. Como é que a gente vence esse negócio aí? Como é que Antes disso, né, já vai pegando o seu papel e caneta na mão, que nós vamos dizer como a gente vence isso. Mas eu queria deixar um alerta aí para você. Você sabia que muitas vezes tem muitos homens que querem se sentir machistas diante das esposas e oprimem as esposas. Soberba. Soberba, porque tem medo que a mulher cresça e vai ser mais que ele. Não, vocês são um casal. Quando um cresce, o outro cresce junto. Vocês são guerreiros. Quando um ganha, o outro ganha também. Só que daí a sua filha vai procurar um machista para tratá-la do mesmo jeito que você trata a sua esposa. Sabia disso? Então, pense nisso antes de agir. Exatamente. Pare de saber o que fazer para ser um casal e fazer o contrário, por causa do seu orgulho, tá bom? Pare de tomar uma posição de gladiador. Vocês só estão lutando um contra o outro. Para com isso. Vocês não estão competindo. Vocês não casaram para competir. Vocês casaram porque vocês querem cooperar e querer ser juntos. Sim. Isso aí é importante. Tá bom, Vânia? Grande abraço. Vamos continuar aqui. Gente, agora você não pode perder. Porque agora são as soluções. Multiplica aí, compartilha com o pessoal. Porque agora vamos dar solução. Ou solução ou problema de volta. Garantia. Não, é a solução mesmo. Solução, nada de garantia aqui, né? Não estamos nada dando problema de volta. Para de falar palavrinha, menina. Vamos lá então, pessoal. Primeira solução, amor. Passos para ser um casal guerreiro e se libertar de ser um gladiador. Vamos lá? Primeiro, qual é? Liderar as emoções. Eita, isso é controle, hein? Isso aí controlar as emoções. Epa, tomar liderança. As rédeas das suas emoções. Primeira palavra, liderança de si mesmo. Autoliderança. Você precisa aprender a liderar as suas emoções. Com certeza. Para de agir pela raiva, pela tristeza, pela culpa, pelo medo. Muitas pessoas lideram empresas, mas não lideram suas emoções. Muitas pessoas lideram igrejas, mas não lideram suas emoções. Muitas pessoas lideram uma casa, lideram tantas coisas, e né? Várias pessoas, né? Às vezes 20, 200 pessoas. Mas não lideram as emoções e nem a língua. Aí... Exatamente. Tem gente que está no 3º, 4º, 5º casamento. Se for o Fábio Júnior, já nem sei mais qual é o casamento que ele está. Não é? E se for perguntar para ele, talvez ele diga que o problema são as mulheres. Exatamente isso. Então a gente está vendo exatamente isso acontecer nos relacionamentos. Você sempre acha que o problema é o outro. Mas escuta o que eu vou dizer aí, ó. Escuta, posso falar, amor? Pode falar. Vou falar, pessoal. Posso falar, não? Escuta. Para com esse negócio de dizer que o culpado é o outro. Para desse negócio. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Quando eu mudo, o outro muda, porque ninguém muda ninguém. Falei. Tá bom?
Para de achar que quem tem que mudar é ela. Quem tem que mudar é você, rapaz. Ô, abençoada. Quem tem que mudar é você, não é ele não. Não adianta tu querer mudar ele, que ele não vai mudar. Tá ouvindo? Ele não vai mudar. Ele não vai. Tu tá querendo mudar a força. Homem não muda a força. Homem é que nem... Não, vou ficar quieto. Essa parte eu não vou falar. Não, fala. Agora pode falar. Não pode falar, menina? Agora não vou falar. Fala disso, pode falar. É melhor não. É melhor. Né? Homem é um bicho difícil, entendeu? Tá. É complicado, Só cabeça difícil. dura. Uhum. Né? Não muda assim. Se a mulher falar e ele sentir que ele tá mandando, aí piora a situação. Irmã, para de mandar nele. Esse homem precisa sentir que ele é homem. Pelo menos sentir, né? Sentir que manda. Porque se ele não sentir que manda, a coisa pega. Né? Olha aí o meu amigo Wesley, direto de Dubai, hein? Olha aí pra nós aqui, rapaz, o negócio tá bom. Beijo internacionais. Eita, nós. E a sua querida esposa, agora querida Que esposa, bênção. parabéns, casou agora. O bispo fez o casamento, que Eita, legal. nós, é isso aí. Bom, gente, primeira coisa importante, aprenda a liderança, autoliderança. Liderar a si mesmo. Isso é importante. Para de ser gladiador. Gladiador só luta como egoísta por si mesmo, não se preocupa com o outro é que se lasque, quer matar o outro, é isso que ela quer fazer. Agora o guerreiro não, ele luta com o grupo, ele luta porque ele acredita, ele tem família, tá joia? Interessante sobre as emoções, que às vezes a gente está querendo controlar as nossas emoções na hora de uma discussão. Só que a gente tem que aprender a liderar as emoções antes da discussão. As emoções que a gente trouxe na nossa bagagem, da nossa família de origem, dos traumas que a gente viveu, das situações que a gente viveu. Eu conheço mulheres que falam pra mim, homem nenhum presta. Eu conheço homem que diz pra mim, não, mulher nenhuma mais é fiel. Antes era só os homens, agora mulher nenhuma mais é fiel. E aí você acredita nessas verdades fixadas no seu passado, e aí quem vai pagar o pato é o seu companheiro, a sua companheira atual. Entendeu? Então, assim, resolva primeiro as suas emoções e controle as suas emoções diante das situações. Um dos exercícios bons é, antes de falar, respirar. Não é uma brincadeira, é realmente científico, porque quando você respira, você oxigena o seu cérebro e aí você pensa mais. Então, antes de agir, respira. Se você sabe que vai dar briga naquele momento, fala, eu preciso de uns minutos. Não é jogo do silêncio, de ficar dias sem se falar, meses sem se falar. Não, é uns minutos. Eu preciso de uns minutos para respirar. Depois a gente conversa. Me dá 5 minutos? Pede 5 minutos. E sai, respira, ora, controla as emoções e depois volta. Boa, boa. Então, primeiro, liderança, autoliderança. Segundo, lutam um pelo outro para vencer. Chama-se parceria. Sua primeira liderança. O segundo, para que você vença essa questão de ser um gladiador, você precisa entender que a parceria ela foi estabelecida no casamento. Nós somos parceiros. Não é? E para ser parceiro, você tem que quebrar a soberba, você tem que ser humilde para deixar o outro participar da sua vida, porque foi para isso que vocês casaram. Ninguém casou para viver sozinho, você não vive sozinho, pô, não precisa casar. Você não casa para viver sozinho, você casa porque você tem uma parceria com o outro, não é? Então eu preciso deixar ela participar da minha vida e ela deixar eu participar da vida, porque nós só temos uma vida agora, estamos juntos. Quando eu tenho essa autoliderança, eu não me sinto diminuído se eu tenho uma parceria com ela. Se ela vai bem, eu vou bem. Se eu vou bem, ela vai bem. A gente não compete, a gente coopera. E não tem como você ser parceiro se você for egoísta, se você for individualista. Porque o parceiro, ele pensa no outro também. Ele não faz tudo sozinho, então eles fazem juntos. Às vezes a gente percebe que antes de casar, os casais, né, os noivos, são muito parceiros. Juntam moedas, juntam dinheiro para pagar a festa, para pagar as flores e o vestido. Depois que casa, esquecem de ser parceiros. Eu estou pensando aqui que os dois são guerreiros quando casam. Porque eles lutam para casar. Então eles são guerreiros. Só que depois... Para conquistar o casamento. Para conquistar, porque eles são objetivos, eles querem casar, eles Sim. se tornam guerreiros. Só que depois passa o tempo e eles acabam se tornando gladiadores. Porque aí um começa a lutar pela vida dele, pelo egoísmo dele, pela soberba, e o outro pela mesma coisa. Então eles começam a ficar divididos. E a Bíblia diz que uma casa dividida não vai subsistir. Ela não vai permanecer em pé. Deixa eu aproveitar e dar um testemunho acerca disso. Quando a gente casou, né, eu tinha 18 e o bispo tinha 19 anos, e a gente achava... Foi ontem. 30 anos atrás. E a gente achava muito necessário a gente estudar.
Só que assim, se nós fôssemos gladiadores, ele falava, não, agora é minha hora de estudar. Eu falava, não, é minha hora primeiro de estudar. E a gente ficaria lutando e nenhum pagaria nenhuma faculdade e ninguém estudaria. Então assim, quando nós somos guerreiros e os dois entendem a necessidade de estudar, o que eu falei? Os filhos estão pequenos, você estuda primeiro. E ele foi estudar. Depois que ele estudou, a gente pagou a formação dele, eu falei, agora eu vou estudar. Eu paguei minha formação. E agora que os dois são formados e trabalham juntos, a gente pode pagar a formação dos dois. Então o mestrado e o doutorado a gente consegue pagar juntos. Por quê? Porque a gente é guerreiro, a gente não é gladiador. Se eu ficasse com medo que ele ia crescer, que ele ia se formar, que ele ia me deixar para trás, que ele nunca ia deixar eu estudar, que eu ia continuar limpando o bumbum de neném e nunca ia estudar e ter uma formação, eu ficaria lutando pelo meu eu e ele lutaria pelo eu dele. Nós seríamos gladiadores. Não, nunca parceiros. nenhum deles se formaria. Algumas pessoas falam parceiros ou rivais, né? Nós não somos rivais, nós somos parceiros. Escuta, você e sua esposa não são rivais. Vocês estão no mesmo barco. Se vocês não lutarem por esse barco, ou ele vai ficar girando, porque só um vai começar a dar remada, não é? Ou então vocês vão afundar o barco, porque não dá para viver desse jeito. Vocês têm que concordar dentro de um barco, né? Aqui lutam por um objetivo, esse seria o ponto, né? Eles são parceiros e não competidores, eles são cooperadores. Eu percebo que muitos casais são parceiros para comprar um apartamento, são parceiros para comprar um carro, mas não são parceiros na relação, no relacionamento. Não são parceiros nos objetivos, não são parceiros na criação de filhos. E nós vamos também falar sobre isso semana que vem, em todas as faixas etárias, inclusive para os avós. Então não perca, semana que vem vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Os passos para que você possa ser um casal guerreiro. Primeiro, lidere as suas emoções. Segundo, luta pelo outro para vencer. Não luta sozinho, é parceiro. E a terceira coisa, eles lutam por um objetivo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você sabia que o nosso relacionamento precisa ser para a glória de Deus? Que o seu relacionamento precisa ser para a glória de Deus? Que quando as pessoas de fora que não conhecem Jesus olham para o casamento de vocês e para a maneira que você trata o seu marido e a maneira que o seu marido trata você, tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que ver Jesus no nosso casamento. Então, para a glória de Deus, não é só a atitude individual de cada um, mas é o casamento precisa refletir a glória de Deus. Olha, o Rubens já pôs aqui, ó, né? Já pôs 1, 2, lutam pelo outro, tem objetivo, não é? E agora mais um, não é? Casal, ele é resiliente. Então, ó, liderança, parceria, tem o mesmo objetivo, ok? Agora vem para resiliência. Aí, esposa, acabou de falar aí? Você sabe o que é resiliência? Opa, vamos lá. Resiliência é quando você consegue, quando cair, se levantar. Cair e se levantar. É uma pessoa que mesmo diante das situações difíceis, ela não fica caída, ela se levanta. Transforma a fraqueza em força. Em força. Isso é uma pessoa resiliente. Então eu queria convidar você a buscar isso, tomar uma posição diferente. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10, é isso mesmo? Isso. Opa, vamos ver aqui então. Esse aqui eu não sei nem qual não, hein, esposa? Esse aqui tu me pegou, hein? Poxa vida. A resiliência é aquilo que faz a gente ser cada vez mais forte. Eu vejo muitas vezes que a gente fica triste quando a gente passa por dificuldades. Quando nós passamos por traumas, por situações difíceis, por abuso sexual, por abandono, por rejeição. Mas Deus não permite tudo isso para que você fique no fundo do poço, se sinta menos, não. Mas que você utilize o trauma, a experiência que você viveu como algo para você crescer e ser mais forte. Foi isso que aconteceu com os grandes líderes de Deus na palavra de Deus. Opa, eu conheço esse texto sim, né? Quando eu sou fraco... Então é que eu sou forte. É que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu entendo que eu posso ter uma posição, não é, diferente quando eu passo por um problema. Eu paro de condicionar minha mente para ver as coisas negativas e começo a trabalhar as coisas positivas, as possibilidades que Deus me dá diante dessas situações que parecem ser negativas. Eu posso transformar, eu posso ressignificar, eu posso reconstruir essas ideias e trazer um pensamento positivo, abençoado, transformador para cada situação.
E aí, não é só as pessoas que precisam ser resilientes, os casais precisam ser resilientes. Pessoal, nós estamos passando por uma pandemia. O futuro, a gente não sabe como vai ser. Só que se a gente se unir e for resiliente, e mesmo que coisas difíceis aconteçam, mesmo que a gente tenha que diminuir a nossa vida, né? O nosso luxo, os nossos padrões de vida. Nosso tempo aqui? Deixa eu só falar desse ponto sobre a prevenção. A ideia da prevenção do guerreiro, como que ele se previne? Ele se previne preparando o que ele tem que levar para a guerra, ele se previne treinando muito. Então, assim, nós precisamos fazer a prevenção também treinando. Isso que você está fazendo aqui agora é uma prevenção para o seu casamento. Perfeito. A gente, infelizmente, no nosso país, gasta-se mais dinheiro com as doenças do que com a prevenção das doenças. E nós fazemos isso no nosso casamento. A gente gasta mais dinheiro depois do que a gente gasta dinheiro se prevenindo. Às vezes as pessoas não querem pagar um curso para casais, não querem pagar um retiro de casais, por quê? Não quer fazer um encontro de casais na igreja, vai ter jantar, é R$20 o casal, deviam fazer de graça na igreja, eu não vou. Sabe, eu já sei tudo, já escutei tanto isso, eu já sei tudo, eu não preciso. Não, isso é prevenção, é treinamento, é planejamento. O guerreiro, ele sempre está forte, ele sempre está preparado, porque ele sempre está se prevenindo. Então, esse curso que você está fazendo aqui é uma prevenção, e nós precisamos investir em prevenção. Gasta-se menos do que você tentando resolver os problemas que vêm depois. Existe uma frase interessante, Bispo, acerca da educação. As pessoas se preocupam quanto o governo tem que gastar com a educação, o quanto se gasta com um casal, uma pessoa para sua educação, gasta-se muito. Mas imagina-se o quanto se gasta com a burrice. E muitas vezes no casamento, se você não previne, depois você está com raiva, o homem sai, vai comer fora, vai fazer alguma coisa, a mulher vai comprar para poder ser feliz. E vocês gastam muito mais. Se tiver que dividir, se separar, vai dividir aquilo que eles conquistaram juntos, né? Aquele bem que você tem, você vai dividir. Então, assim, gasta-se menos em prevenção e treinamento. Olha só, gladiador luta por um evento, guerreiro luta no processo. Gladiador, ele perde a vida nessa luta. Agora, o guerreiro, ele está dentro de um processo de crescimento para a vitória. Então, querida, eu queria convidar você a ser um guerreiro e parar de ser gladiador dentro do teu relacionamento. Tá ouvindo? E agora, né, esposa, agora nós vamos terminar o nosso tempo aqui falando sobre o nosso exercício aqui, ó. Não esquecemos, não. Então, vamos lá, vamos falar sobre o nosso exercício. Se você chegou depois e não fez o exercício, você precisa escrever 5 coisas que um casal tem. 5 coisas que um casal tem, que determina ser casal. Você olha, esse casal tem tal coisa, é porque isso que ele é casal, né? Você vai escrever as 5 coisas que são importantes e agora você vai conversar com a sua esposa, né? E você vai falar para ela quais são as 5 coisas que são importantes para você e ela vai dizer para você o que determina um casal e vocês vão fazer isso como prática. Não é? Na semana aí. Nós vamos fazer aqui para você ter uma ideia de como é. Oi, Daniel Medeiros, chegou agora? Chegou, Daniel. E nós estamos falando sobre guerreiros e gladiadores. E nós já falamos a característica de cada um. Nós já falamos o que muitas vezes eles sabem e não fazem, o que sabe faz diferente. E agora nós estamos dando 5 passos para que você se torne um casal guerreiro. E o nosso exercício que nós começamos era das 5 coisas que um casal tem e nós vamos fazer aqui, nós vamos falar e depois nós vamos dizer o que você vai ter que fazer depois, ok? Então vamos lá. O que o casal tem? Amizade. Eu falo um. Companheirismo. Cumplicidade. Um ajuda o outro a crescer. Fidelidade. Parceria. Amor. Transparência. Faz planos juntos. Sonhos juntos. Oba, chegou junto aí o negócio. Agora que vocês viram, eu queria que vocês olhassem nesses que vocês falaram, qual deles vocês não têm. E vocês escolhessem um para vocês tentarem nessa semana fazer como lição de casa. Conversem, né? Conversem, façam um plano juntos. Sim, por exemplo, se o que vocês querem colocar são sonhos juntos, então vocês dois vão sentar e vão fazer uma lista de sonhos que vocês têm. Não só eu os meus sonhos ou ele os sonhos dele. Cada um pode falar o seu. E a gente pode tentar juntar esses sonhos em sonhos juntos, ok? Então, 5 coisas você vai escrever que um casal tem.
Depois vocês vão conversar sobre o que cada um pensa que o casal tem. E depois dessa lista que vocês escreveram, vocês vão escolher um que vocês ainda não têm para vocês tentarem desenvolver até semana que vem. E a gente vai perguntar para vocês como é que foi a lição, tá bom? Gente, tem uma base, né, uma estrutura da terapia familiar. A estrutura, a base da terapia familiar seriam essas três coisas: planos juntos, comunicação e sexualidade. Três áreas que normalmente a gente tem problemas, não é? Não consegue fazer planos juntos porque não consegue se comunicar e o sexo é terrível. Não é? Não existe sexualidade. Ou então, porque o sexo é ruim, não planejam e não conversam. Então essas três áreas, normalmente os relacionamentos, eles têm problemas nessas três áreas ou em uma delas. Perceba se você não está tendo isso. De novo, o pessoal não escutou. Planos juntos, sexualidade e comunicação. Então são três áreas essenciais que acabam gerando muitos problemas dentro do seu relacionamento e acabam destruindo isso que você começou de uma maneira tão bonita. Cuidado com isso.